A produção brasileira de grãos na safra 2025-26 deve atingir 354,4 milhões de toneladas. O volume representa um crescimento leve de 0,6% ou 2,2 milhões de toneladas a mais que na safra anterior. Segundo o terceiro levantamento da Conab, divulgado na última quinta-feira, o resultado é impulsionado pela expansão de 3% na área plantada, mas limitado pela queda na produtividade média das lavouras. Por outro lado, os produtores estão enfrentando alguns desafios já conhecidos, como o clima instável, custos altos e a dificuldade de ter acesso ao crédito e seguro rural. Para entender o cenário e o que esperar deste ciclo, nós vamos conversar agora com o consultor de mercado especializado no agronegócio, Enilson Nogueira. Bom dia, Enilson, seja bem-vindo. Bom dia, Bruno, bom dia a todos que nos assistem. Enilson, está tendo alguns replantios também, O clima prejudicou muito aí o produtor, principalmente de soja, A gente tinha uma perspectiva muito positiva em relação ao próprio crescimento diário aqui em Minas nos últimos 2 ou 3 meses, o produtor um pouco mais incentivado a crescer área, manter pacote tecnológico e o clima, em especial ali no final comecinho até final de outubro, comecinho de novembro, não ajudou tanto. Então a gente teve um crescimento diário, um processo de plantio, diria que até dentro do normal, mas algumas áreas aqui do Triângulo Mineiro com necessidade de replantio. Então o produtor às vezes gasta ali na semente, gasta nesse primeiro momento. Se a semente não vinga, para ele não perder todo aquele processo, todo aquele planejamento, ele tem que fazer o processo de replantio, que bem ou mal traz uma leitura de risco, traz uma nova visão de planejamento de curtíssimo prazo, de olhar talvez não mais a soja, mas o milho primeira safra, replanejar a segunda safra dele. Então traz esse clima trouxe um pouco mais de desafio para o produtor nos últimos 15, 30 dias. E nós tivemos aí, você acompanha essa questão das áreas, do aumento de área. O que vem despontando, o que de repente vem como surpresa agora? A questão do sorgo, o milho cresceu também, ou a área de plantio? A gente está numa região que cada vez mais o produtor está olhando a segunda safra como uma opção de otimizar a terra, o uso da terra, fazer primeira e segunda safra, e também culturas com retorno econômico positivo, ou seja, culturas que deixam margem. Tradicionalmente o milho é o mais relevante, mas com essa dificuldade de clima, pouca janela de cultivo e chuvas mais para o início do ano, o produtor tem olhado o tema do sorgo com mais atenção. E o interessante, Minas, por ser um polo também consumidor desses grãos, tem muita proteína animal, aves, suínos aqui na região, é uma região muito positiva para a demanda de milho, de sorgo para uso animal. Então o produtor consegue liquidez, consegue demanda para planejar essa segunda safra. O que muda ano após ano? Uma discussão, primeiro, de necessidade de crédito para ele conseguir avançar nessa cultura de segunda safra. E um elemento importante de tempo. Se tiver clima, se ele conseguir planejar, quase sempre o produtor escolhe pelo milho. Mas quando ele não tem janela ou tem uma área de entrada que não tem uma produtividade tão alta, o sorgo tem entrado com uma opção bem interessante para diminuir risco e manter rentável essa segunda safra do produtor. Bom, você falou do crédito. O crédito é um problema, está sendo um problema para o produtor? A questão também é daquele recurso do seguro rural, do seguro agrícola, o produtor não recebeu. Me conta um pouquinho sobre esse cenário aí. De 9 a cada 10 produtores que a gente conversa aí no dia a dia, o principal elemento que tem aí é o elemento da baixa disponibilidade do crédito. E aqui tem elementos estruturais e conjunturais. Eu pego 2, 3 anos atrás, em que preços de soja e milho caíram bastante, custos mantiveram-se altos, a margem do produtor diminuiu. Em meio a isso, os juros da economia, Selic em alta, diminui muito a oferta de crédito para a economia como um todo e o agronegócio não fica fora. Então essa restrição de crédito dificulta o produtor pensar em investimento, crescer ainda mais a área que a gente tem observado, atualizar parque de maquinário, mudar pacote tecnológico. Então é difícil o produtor tomar a decisão nesse cenário. E aqueles que estão tomando a decisão, estão tomando decisão sobre um juros mais alto. Então o custo financeiro tem limitado um pouco desse processo de crescimento, de expansão da produção de soja e milho aqui na região. E em meio a isso, aí vem um elemento estrutural. A gente tem visto cada vez menos o governo com capacidade de suporte dos planos governamentais de concessão de crédito, o Plano Safra e alguns outros. Então existe essa dificuldade nas contas públicas do governo, que não é de hoje, já tem alguns dias, nos últimos 2 décadas, isso tem caído com dificuldade de orçamento, e aí o produtor tem que procurar outras fontes de financiamento. Ele vai procurar
comprar o insumo a prazo, ele vai procurar um banco que às vezes não tem o mesmo nível de juros que o crédito oficial, o Plano Safra consegue entregar para ele. Vou fazer o barter, a troca, né? Exato, e aí vem essas oportunidades. A cadeia produtiva tem sido um bom aliado do produtor nesse cenário, né? Barter, venda a prazo, compra, uma trade compra o grão e paga à vista esse grão para o produtor utilizar para comprar os insumos. Então, o elemento agora é que no radar do produtor não é mais o banco tradicional do Plano Safra. Ele tem que começar a olhar outras alternativas dentro da cadeia, de outros bancos, para ele conseguir se financiar e manter minimamente com juros acessíveis que ele consiga pagar ao longo da atividade produtiva. Em relação aos insumos, né, a gente fala em investir em tecnologia, né? O preço está estável dos insumos? Teve algumas oscilações também ou não? Se eu pego desse ano, a safra 24-25, a gente teve um aumento na casa aqui em Minas, na casa de 3 a 5% nos custos, tanto semente, fertilizante, defensivos. Não é o auge de custos que a gente observou lá em 2021, 2022, mas a gente está falando de custos mais altos. Num cenário em que o preço de soja e milho está mais ou menos estável, né? Então a margem do produtor nesse cenário diminui e a demanda por crédito aumenta, porque a referência do produtor para fazer esse custeio é justamente o custo de produção direto dele. Então, conforme esse custo vai aumentando, a demanda por crédito dele aumenta, um cenário em que o preço do produto dele, da soja e do milho, é estável. Então esse é o elemento, essa é a dificuldade que a gente tem visto no mercado. Como condicionar, manter boas produtividades, ter um bom pacote tecnológico, um cenário de margens mais baixas. Bom, é lógico que ninguém aqui tem bola de cristal, o Enilson não tem, a gente não tem, mas vamos falar de 2026, a gente já fala de perspectivas, são boas para o agronegócio? A gente olha um 26 de margens que exigem uma certa cautela, ou seja, o produtor tem que olhar muito bem o elemento de gestão de custos, esse elemento de produtividade que a gente falou há pouco, e alguns elementos chamam a atenção para 26 do lado positivo. Primeiro, tem que torcer aí para o dólar continuar, ficar desvalorizado. Um real mais forte aqui no Brasil tende a diminuir preços de soja, milho, de produtos exportáveis. Então eu diria que um dólar ali na casa de 5,40, 5,50 é positivo e rentável para a agricultura brasileira como um todo, não só na região. E um elemento importante desse avanço de segunda safra. Como o produtor tem uma série de custos fixos, terra, maquinário, pessoas, ele conseguir avançar numa segunda safra é uma forma dele otimizar, aumentar a eficiência daquele ativo que ele tem. Então eu diria que esse são o câmbio e essa otimização de segunda safra são estratégias bem interessantes para o produtor se manter rentável ao longo de 2026. Tá ótimo, Enilson. Muito obrigado pela sua participação aqui no Agro Paranaíba, viu? Muito obrigado, ficamos à disposição. Recebendo aqui o consultor de mercado da Celeris, Enilson Nogueira.